Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso treinamento de CIPA. Para quem não me conhece, meu nome é Chaine, sou técnica de segurança do trabalho. Para darmos início, vamos falar um pouquinho sobre a CIPA. O que seria a CIPA? Seria a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E qual o seu objetivo? Prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Sua constituição. Devem constituir CIPA por estabelecimento e mantê-la em regular funcionamento as empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como empregados. A CIPA, ela será composta por representantes do empregador e dos empregados. Os representantes dos empregadores, titulares ou suplentes, serão por eles designados. Os representantes dos empregados, titulares ou suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto. O número de membros titulares e suplentes da CIPA observará o dimensionamento previsto no quadro 1 da NR5. E o mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 ano, sendo permitida uma reeleição. É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregador eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o final do seu mandato. O empregador designará entre seus representantes o presidente da CIPA, e os representantes dos empregados escolherão entre os titulares seu vice-presidente. Será indicado, de comum acordo com os membros da CIPA, um secretário e o seu substituto. A CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzido, bem como não poderá ser desativada pelo empregador, antes do término do mandato de seus membros. Suas atribuições: de identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de risco, com a participação do maior número de trabalhadores, com a assessoria do SESMIT. Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde do trabalhador. Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenções necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho. Realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho, visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e a saúde dos trabalhadores. Realizar a cada reunião a avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu plano de trabalho e discutir as situações de risco que foram identificadas. Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde do trabalho. Participar com o SESMIT das discussões promovidas pelo empregador para avaliar os impactos de alterações no ambiente e processos de trabalho relacionados à segurança e à saúde dos trabalhadores. Requerer ao SESMIT ou empregador a paralisação de máquina ou setor onde considere haver risco grave e iminente à segurança e à saúde dos trabalhadores. Colaborar no desenvolvimento e implementação do PSMSO e PPRA de outros programas relacionados à segurança e saúde no trabalho. Divulgar e promover o cumprimento das normas regulamentadoras, bem como cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho relativas à segurança e saúde no trabalho. Participar, em conjunto com o SESMIT ou com o empregador, da análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de soluções dos problemas identificados. Requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que tenham interferido na segurança
e saúde dos trabalhadores. Requisitar às empresas as cópias das cartas emitidas. Promover anualmente, em conjunto com o SESMIT, a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Participar anualmente, em conjunto com a empresa, de campanhas de prevenção de AIDS. Cabe aos empregados participar da eleição de seus representantes, colaborar com a gestão da CIPA, indicar a CIPA ao SESMIT e ao empregador situações de riscos e apresentar sugestões para a melhoria das condições de trabalho. Observar e aplicar no ambiente de trabalho as recomendações quanto à prevenção de acidentes e doenças decorrentes no trabalho. Cabe ao presidente da CIPA convocar os membros para as reuniões da CIPA, coordenar as reuniões da CIPA, encaminhando ao empregador e ao SESMIT as decisões da comissão, manter o empregador informado sobre os trabalhos da CIPA, coordenar e supervisionar as atividades de secretaria e delegar as atribuições ao vice-presidente. Cabe ao vice-presidente executar atribuições que lhe foram delegadas, substituir o presidente nos impedimentos eventuais ou nos seus afastamentos temporários. O presidente e o vice-presidente em conjunto. Cuidar para que a CIPA disponha de condições necessárias para o desenvolvimento de seus trabalhos. Coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que os objetivos propostos sejam alcançados. Delegar atribuições aos membros da CIPA. Promover o relacionamento da CIPA com o SESMIT. Divulgar as decisões da CIPA a todos os trabalhadores do estabelecimento. Encaminhar os pedidos de reconsideração das decisões da CIPA. Constituir a comissão eleitoral. O secretário da CIPA, ele terá por atribuição acompanhar as reuniões da CIPA e redigir as atas apresentando-as para aprovação e assinatura dos membros presentes, preparar as correspondências e outras atribuições que lhe forem conferidas. Funcionamento da CIPA. A CIPA ela terá reuniões ordinárias mensais. Essas reuniões ordinárias terão atas assinadas pelos presidentes com o encaminhamento de cópias para todos os seus membros. As atas elas devem ficar no estabelecimento à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Reuniões extraordinárias deverão ser realizadas quando houver denúncia de situações de risco grave e iminente que determinem a aplicação de medidas corretivas de emergência, ocorrer um acidente de trabalho grave ou fatal e houver solicitação expressa de uma das representações. Quando o membro titular perderá o seu mandato. Quando o mesmo faltar a mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa, sendo substituído pelo seu suplente. No caso de afastamento definitivo do presidente, o empregador indicará o substituto em 2 dias úteis, preferencialmente entre os membros da CIPA. No caso de afastamento definitivo do seu vice-presidente, os membros titulares da representação dos empregados escolherão entre seus titulares em 2 dias úteis. O treinamento. A empresa ela deverá promover treinamento para os membros da CIPA, titulares e os suplentes. O treinamento da CIPA em primeiro mandato será realizado no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data da posse. O treinamento ele terá uma carga horária de 20 horas. Processo eleitoral. Compete ao empregador convocar eleições para a escolha dos representantes dos empregados na CIPA, no prazo mínimo de 60 dias antes do término do mandato em curso. O presidente e o vice-presidente da CIPA constituirão dentre seus membros, no prazo mínimo de 55 dias antes do término do mandato em curso, a comissão eleitoral, que será responsável pela organização
e acompanhamento do processo eleitoral. O processo eleitoral observará as seguintes condições: publicação e divulgação de edital no prazo mínimo de 45 dias, inscrição e eleição individual, sendo o período mínimo de inscrições de 15 dias, realização da eleição no prazo mínimo de 30 dias antes do término do mandato da CIP. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o mapa de risco, que é uma representação gráfica dos riscos e acidentes nos diversos locais de trabalho, inerentes ou não ao processo produtivo, devendo ser afixado em locais acessíveis e de fácil visualização no ambiente de trabalho, com a finalidade de informar e orientar todos os que ali atuam e outros que eventualmente transitem pelo local. E para que ele serve? Segundo a portaria número 25, de 29 de dezembro de 1994, o mapa de risco tem como objetivos: reunir as informações necessárias para estabelecer o diagnóstico da situação de segurança e saúde no trabalho da empresa, possibilitar, durante a sua elaboração, a troca e divulgação de informações entre os trabalhadores, bem como estimular sua participação nas atividades de prevenção. Como ele é feito? As etapas para a elaboração do mapa de risco encontram-se no anexo da portaria número 25, e são elas: conhecer o processo de trabalho no local analisado, identificar os riscos existentes no local analisando, conforme a classificação da tabela 1, identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia, identificar os indicadores de saúde, causas mais frequentes de ausência ao trabalho, conhecer os levantamentos ambientais já realizados no local, elaborar o mapa de risco sobre o layout da empresa, incluindo através de círculo o grupo a que pertence o risco de acordo com a cor padronizada na tabela 1, o número de trabalhadores expostos a esse risco, o qual deve ser anotado dentro do círculo, a especialização do agente, que deve ser anotado também dentro do círculo. Podemos identificar nessa tabela a classificação dos principais riscos ocupacionais em um grupo. Podemos ver que os riscos físicos eles são caracterizados na cor verde, já os riscos químicos caracterizados na cor vermelha, os riscos biológicos caracterizados na cor marrom, os riscos ergonômicos na cor amarela e os riscos de acidentes na cor azul. Como é feita a identificação do risco no ambiente de trabalho? Deve ser feito por meio de círculos. Assim, quando no mesmo local houver a incidência de mais de um risco de igual gravidade, deve-se utilizar o mesmo círculo, dividindo em partes iguais. Como ficará no mapa de risco? O grau de risco ele vai ser identificado pelo tamanho das circunferências. Dessa forma, utiliza-se 3 tamanhos distintos conforme figura abaixo: o risco grande, o risco médio e o risco pequeno. Bom, pessoal, esse foi nosso treinamento sobre NR5. Até a próxima!